Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. É um livro que foi escrito em um contexto muito complicado. Ezequiel 37. Um texto conhecido na área da igreja. Quem é criança e participou de escola bíblica dominical já cantou musiquinha sobre esse texto. É um texto que a gente já ouviu falar, mas é um texto muito atual. E eu queria ler esse texto com você. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. E então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza, e a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós um espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei, segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. E então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Eu queria colocar para você o contexto dessa história. Em primeiro lugar, quem foi Ezequiel? Ezequiel foi uma pessoa, um profeta, alguém que falava em nome de Deus, numa época muito difícil de vida, uma época em que o povo estava muito complicado, problemas aconteciam, situações de corrupção, situações instauradas de problemas políticos, econômicos, financeiros. O povo que era o povo de Israel, que a Bíblia conta a história, estava num lugar que não era a terra deles, ou seja, um caos. Ezequiel foi um profeta que viveu num momento de caos. E essa é uma primeira lição para nós, porque esse texto é muito parecido com os dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo um momento no nosso país, queridos, exatamente contrário ao que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra para nós algumas histórias muito bonitas de pessoas como José, por exemplo, que era um presidiário e se tornou governador do Egito. Hoje nós vivemos o contrário: governadores se tornam presidiários. Então você pega a Bíblia, vê que um ex-presidiário se torna governador, e você olha para a sua realidade e você vê que governadores se tornam presidiários. E assim, você vê que os tempos bíblicos são muito atuais. Histórias que aconteceram 500 anos antes de Cristo, ou seja, quase 2.600 anos atrás, estão muito próximas dos nossos dias. Um período em que igrejas estão frias, não acreditam muito, são chacoteadas de todas as formas de mídia. Essa semana aconteceu um problema na nossa denominação por causa de uma informação tendenciosa, mas que é um problema e que a mídia já joga do jeito que ela quer. Eu acordei na quarta-feira com a seguinte notícia, em todos os jornais, estampadas em todos os jornais: polícia estoura bingo clandestino dentro de igreja metodista na Tijuca. Eu olhei a notícia em todos os jornais, estampada na capa de jornal. Falei: que notícia é essa? Na capa do jornal: polícia estoura bingo dentro de igreja metodista. Eu falei: não. E aí você começa a descobrir a história. Nós temos uma igreja metodista na Tijuca que deixou de se reunir num lugar no mês de junho e passou para um outro endereço. E aí, infelizmente, por ingenuidade do nosso pastor, o proprietário, talvez mal intencionado, a gente ainda não sabe, tem toda uma perícia sendo feita agora, pediu para o pastor o seguinte: estamos vivendo um momento de crise,
deixa a placa da igreja aí, porque eu não quero deixar minha casa com sinal de abandono. E o pastor ingenuamente, vou ajudar, o proprietário que sempre ajudou a gente, deixou a placa da igreja lá e a igreja foi embora em junho. O que fizeram dentro da igreja? Um bingo clandestino. E aí estouraram o bingo essa semana e tinha uma placa lá, Igreja Metodista, efetivamente tinha. E foi uma confusão. Então, aí você lê o pessoal me ligando, essa não é a tua igreja, que história é essa? E você acorda com essas notícias, o caos. Ezequiel foi um líder, foi um profeta, alguém que falava em nome de Deus numa época como essa. Nem sempre falar em nome de Deus é fácil. Nem sempre trazer palavras em nome de Deus gera o que é politicamente correto. Nem sempre trazer uma palavra bíblica para nós gera adesão, gera concordância. Talvez eu já ouvi isso de muitas pessoas: você é tão jovem, você precisa evoluir. Você é tão retrógrado de alguns pensamentos que você fala que a Bíblia tem. E eu falei para esse meu amigo que falou isso há pouco, eu falei: rapaz, a palavra evolução, ela não significa melhoria. Se tiver médico aqui nessa manhã, sabe o que eu estou falando. Às vezes você escreve lá: o paciente evoluiu para óbito. Ué, essa evolução aí não foi melhoria alguma. Então, assim, nem sempre a evolução traz progresso. A evolução é mudança, você está mudando, mas essa mudança tem sido boa? É isso que eu tenho compartilhado com algumas pessoas. E vem esse texto muito bonito que nós lemos agora, de um profeta que fala coisas que as pessoas não queriam ouvir, que fala coisas que os governantes não queriam ouvir, traz realidades de corrupção que os governantes não queriam ouvir. Mas de repente nós lemos um capítulo diferente de todos os outros. É sobre isso que eu queria chamar a tua atenção, porque é algo sutil, mas que faz toda a diferença. No capítulo 37, que foi o que a gente acabou de ler, ele começa com a seguinte frase: veio sobre mim a mão do Senhor, e ela me levou para um lugar. E aí nós lemos uma história que era um lugar de sequidão, era um lugar deserto, um cemitério ao ar livre, e aquilo ali, no final da história, tem vida. Se você for folheando o livro de Ezequiel, você não precisa fazer isso, eu vou fazer isso por você. Desde o início do livro de Ezequiel, capítulo por capítulo, é quase igual, mas com uma diferença. Olha, capítulo 18, veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 20, veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 21, veio a mim a palavra do Senhor. Capítulo 22, veio a mim a palavra do Senhor. Em todos os capítulos de Ezequiel, diz que a palavra do Senhor veio. Mas nesse capítulo, não é só a palavra, vem o que? A mão. E a mão o leva para algum lugar. E é sobre isso que eu queria falar com você. A voz e a mão do Senhor são dois processos diferentes e muito importantes nas nossas vidas. Por quê? Porque nós ouvimos muitas vozes, não é verdade? Hoje a moda é ter um coach. Eu vou fazer um coaching, né? Vou ter um coaching empresarial, um coaching gastronômico, um coaching cultural. E a moda é ter um coach do lado. Pastores viraram gurus ou coach, chame você como quiser. Nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos voz na escola, ouvimos voz na faculdade, ouvimos voz na família, ouvimos conselhos: faz isso, ouvimos conselhos: não faz isso, ouvimos pessoas: não, cuidado, ouvimos vozes na igreja. E com a tecnologia eu posso dizer que nós ouvimos vozes nas igrejas, porque hoje com a internet, né, você tem a opção de sair daqui: não gostei muito da pregação desse pastor aí não, vou ouvir outra. E aí você vai lá no YouTube e escolhe umas 15. Ainda dá para dar um pause lá, ir almoçar, voltar, ouvir a mensagem, depois bota no teu carro. Você ouve muitas vozes. Nós ouvimos muitas vozes. Ouvimos vozes de jornais, e dependendo do jornal, dependendo do canal de televisão, a voz é completamente diferente. Já parou para pensar nisso? Dependendo da tendência política de um canal ou de um jornal impresso, a mesma notícia é dada com vertentes completamente diferentes, mas são vozes. E nessa época, a Bíblia diz que a voz do Senhor era rara. E aí é algo que eu quero te dizer: você sabia que existem tempos em que a voz do Senhor pode se tornar rara?
Isso pode acontecer. Nessa época era uma delas. E qual é só o problema? Qual é o problema de só ouvir vozes? Tem vários problemas. O primeiro deles, quando a gente entra num contexto espiritual, de igreja, se você é cristão, se esse é o teu caso, ouvir muitas vozes pode ser perigoso. Por quê? Eu já tive muitos casos desses. Nem sempre essas vozes podem ser boas vozes, não é verdade? Eu sou pai de 2 crianças maravilhosas. E agora que eu sou pai, eu lembro de quantas vezes o meu pai me dava conselhos para eu ouvir, e eu não ouvia. Essa voz aí é de velha, essa voz aí já passou, o negócio agora é outro. Hoje eu me pego dando os mesmos conselhos para os meus filhos, e às vezes os meus filhos falam a mesma coisa para mim: pai, deixa de ser chato, pai, não quero, não, isso não, pai. E eu me pego falando exatamente a frase que meu pai me falava. E quando meu pai vinha com aquela frase clichê: quando você virar pai você vai entender, isso me dava uma raiva. E hoje é exatamente isso. Eu sou pai, eu entendo, eu reproduzo, e meu filho reproduz o que eu reproduzia. Então nem sempre nós ouvimos as boas vozes. Às vezes isso traz arrependimento, decisões que a gente toma, por vozes interesseiras ou por, enfim, trazem arrependimento. Nem sempre a voz é a melhor. Esse é o primeiro problema. Nem sempre nós ouvimos a voz do Senhor. Segundo problema, ouvir vozes não significa necessariamente obedecer o que você ouviu, não é verdade? Porque às vezes você está ouvindo quando meu pai falava comigo, eu ouvia, eu não era surdo, mas não obedecia. Ouvir vozes é colocar Deus na posição de um coach espiritual, de um parceiro, de um amigo, de um camarada. Você me fala aí, eu ouço se eu quiser. Ou viver uma vida cristã como um restaurante de comida aquilo. Já parou para pensar que o restaurante de comida aquilo quebra todas as regras da gastronomia do mundo? É o único lugar que você mistura coisas que nenhum outro restaurante ia vir no meu prato, Você bota melancia com macarrão, você bota, manga com, não sei, mas com jiló, e faz sentido ali na tua mistura aquilo. Você é o dono ali da bandeja. E às vezes nós temos a tendência de fazer isso com a fé. Eu tenho muitos amigos que me dizem: não, eu sou simpatizante, eu sou espiritualizado. Eu pego um pouquinho do budismo, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho, e misturo e faço a minha religião. E vou ouvindo aí. Na verdade ele tem coach espiritual, e ele vai pegando o que agrada e ouve muitas vozes e constrói a realidade dele. Então ouvir vozes pode ter esse problema. Você nem sempre obedece. O outro problema é o seguinte: quando você teima que a voz errada é a voz certa. Existe uma situação que eu, como pastor, não tenho como fazer mais nada. Muitas pessoas, às vezes, isso não é aqui não, isso é um consenso de todos os pastores. Pessoas vêm no gabinete, como eu falei hoje no início do culto, eu amo o gabinete, uma oportunidade de viver o Evangelho, de viver a presença de Deus, de aconselhar pessoas. Mas quando alguém vem pedir um conselho, mas fala: olha, eu vou fazer desse jeito, e você olha e fala: não, mas está ruim, não, mas Deus me falou. Acabou qualquer tipo de argumento com essa pessoa. Como é que eu vou contra Deus? Se a pessoa vira para mim e fala: Deus me falou, então o que você está fazendo aqui? Se Deus te falou, quem sou eu para falar o contrário, meu filho? Eu vou falar contra Deus? Uma vez, queridos, nós estávamos aconselhando, tem uma boa parte da minha caminhada é com missionários. E um grupo de 12 pessoas que já foram missionários, psicólogos, profissionais, começaram a aconselhar um casal que estava com uma boa intenção, queria ir para o campo missionário, queria ir para a Europa e queria fazer acontecer. E os 12 conselheiros chegaram à seguinte conclusão: olha, esse casal é muito bom, mas não é o momento deles irem agora. Eles precisam esperar mais um tempo, são recém-casados, não se conhecem direito, tem uma série de questões que precisam ser resolvidas. Os 12 tiveram a mesma linha de direção. E aí nós sentamos com aquele casal e falamos: olha, a nossa opinião é a seguinte, vocês devem ir, mas não agora, esperem mais um ano, porque a coisa... E aí eles vieram com esse argumento que quebra todas as coisas. Não, eu agradeço a opinião, mas Deus mandou. Se Deus mandou, quem sou eu para falar que não?
Eu não estou vendo isso, mas de repente eu sou um homem de pequena fé, né? Mas são 12 aqui que estão orando por vocês, né? Já parou para pensar nisso? Infelizmente, 6 meses depois, volta esse casal divorciado, arruinado, arrasaram o casamento, arrasaram o projeto de vida, arrasaram todas as coisas. E eu falei, mas como é que Deus falou para eles estragarem o casamento deles? É esquisito essa história, né? Tem muita gente hoje espiritualizando essas coisas. Muita gente hoje fazendo superstição gospel, né? Vem na igreja para receber um óleo ungido, como se isso fosse um passe, que você vai passar a sua semana e nem lava mais o rosto. O pastor ungiu, nem vou lavar, nem vou tomar banho. Isso é complicado, porque entra num misticismo, onde a voz se mistura com outras vozes e a gente começa a ficar perdido. Mas nesse capítulo tem um argumento diferente. E é isso que eu queria que você parasse para pensar nesse final de ano. Porque esse capítulo diz o seguinte: a mão do Senhor me levou para algum lugar. É muito diferente ouvir vozes e ter uma mão guiando você, não é verdade? Quem aqui já foi estagiário numa empresa e teve uma parceria do lado, um trainee? Quem já passou por um processo de trainee sabe o quão importante é a parceria, a passada de bastão, o ensinamento, aquilo que a pessoa está ali lado a lado. Ó, vem comigo, é assim que se faz. Eu gosto de dar aula, sempre dei aula, e é muito bonito ver o aprendizado. E eu, como dava aula de música, literalmente, às vezes tinha que pegar a mão do aluno e falar: você está segurando errado, a pegada é essa. Coisas que falando não iam fazer o efeito, mas com a mão ali, olha a postura, olha, faz isso, faz aquilo. A mão do Senhor, ela existe, e é essa palavra que eu queria que você saísse daqui com ela. Talvez você seja cristão, metodista, venha na igreja há anos. Talvez isso tudo seja uma grande novidade para você. Eu vivi sempre a minha vida, eu caminhei tentando acertar, às vezes errava. Não, eu queria que você se colocasse no mesmo patamar, não se sinta menos importante se é o teu caso, porque olha, existe algo que é sobrenatural e que existe, chamado a mão do Senhor. Ela existe e ela pode guiar a sua vida em caminhos de vida e de abundância para o próximo ano de 2018. Amém. Existe algo que pode e quer pegar na sua mão e te fazer caminhar para lugares diferenciados. O interessante é que esse texto diz, e aí você fica pensando, mas se é Deus, se esse Deus existe, se essa mão é verdadeira, Ele vai me levar para lugares top, resort, 5 estrelas. E a mão, o texto diz que a mão do Senhor levou esse profeta para um deserto, para um cemitério, para um lugar onde só tinha osso seco. Não sei se você já jogou xadrez, mas xadrez é um jogo de estratégia. Eu não sou muito bom em xadrez não, porque eu já esqueci o que eu fiz há 3 jogadas atrás, e tem que lembrar das 3 próximas, e aí o cara já está pensando. Dizem que o campeão mundial de xadrez, que era um menino, acho que de 13 anos aí, há não sei quantos anos campeão, ele conseguia antecipar com uma jogada 21 lances. Com uma jogada ele enxergava o jogo 21 lances depois. Falei, rapaz, eu não consegui enxergar nenhum. Eu não lembro nem que eu tomei café da manhã, hoje de manhã eu nem sei mais o que eu comi. 21 lances. Imagina Deus. Deus tem guiado as nossas vidas. Deus tem colocado você em situações, talvez as melhores, talvez não tão boas assim, mas Deus enxerga um lance que está a 2, 3 anos de distância, que ninguém consegue ver. E às vezes a gente está angustiado, está reclamando por que isso não acontece. Deus, na sua soberania, tem condições de pegar a mão dele, te pegar pela mão, falar, vamos caminhar. E mesmo que essa caminhada te leve para um lugar onde só tem ossos secos, tudo que você quer é vida, e tudo que você não tem é vida. Mesmo nessas circunstâncias, Deus é capaz de te fazer enxergar coisas que você nunca viu. Isso não é uma mensagem de autoajuda, porque autoajuda é dizer o seguinte: você consegue, vai sozinho, faz isso, faz aquilo. Isso é uma mensagem de te fazer perceber que nós temos um trunfo, né?
Quem já jogou Uno aqui e ganhava aquela carta de 4 cores com mais 4 do lado, lembra daquela cartinha? Eram 4 cores, essa carta era a carta mais preciosa eu tô com essa carta, eu tô bem, eu posso botar em qualquer momento, o cara vai comprar 4 e tal. A gente tem um trunfo, queridos, que a gente não para pensar, e às vezes recorre a banco, recorre a gerente, recorre a psicólogo, e eu amo psicologia, eu gosto, já fiz matéria sobre psicologia, mas ela é limitada no seu poder, na sua atuação. Nós cremos em um Deus que está vivo e que com a sua mão nos pega e nos leva para lugares, e mesmo que esses lugares estejam mortos, Ele nos diz: profetiza, e você vai ver vida saindo daí. Pastor, eu nem sei se Deus existe, eu nem sei se eu acredito em Deus. Você está me falando que esse Deus tudo isso? Não, olha só, experimente esse Deus ele não se revela só para pastores. Você não precisa dar dinheiro para ter esse Deus. Você não precisa vir todos os domingos categoricamente. Experimente desse Deus, porque se a mão dele te pegar, diante das muitas vozes que você tem ouvido por aí, você vai ter alguém guiando os seus passos, e vai ter alguém te fazendo caminhar com segurança. Meus irmãos, do que nós mais precisamos no mundo de hoje, aonde nossa liderança vai para a cadeia, aonde as nossas referências se perdem, é de uma mão poderosa segurando os nossos braços e nos guiando. E mesmo que, pastor, aonde eu estou sendo guiado, então Deus se perdeu, pastor, porque no lugar que Ele me colocou não é possível, pastor. Há uma onda de desesperança, queridos, no mundo, empresas se fechando, comércio se fechando, vales de ossos secos têm sido instaurados, gente que não sabe se vai ter salário ano que vem, gente que não sabe se vai ter que fechar a sua empresa e demitir 30 ou 40, há uma onda de desesperança, nós não podemos ser cegos a isso, mas a palavra de Deus ela não é única, ela é completa. Tem gente que esquece que a Bíblia é um livro inteiro. O Salmo 23 nos garante algo maravilhoso. Ele diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por um lugar de ossos secos, por uma empresa que não está prosperando, por uma família que não está tão bem, por um casamento que não está nos melhores dias, por uma dificuldade em alguma área da minha vida, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou mais inteligente, porque eu fiz o curso no IME, porque eu fiz o curso na UFRJ, que eu nem sei mais como anda hoje em dia. Não, porque tu estás comigo. A mão do Senhor está sobre nós. Esse é o nosso trunfo, queridos. Nós não podemos, por causa de aberrações que nós vemos na televisão acerca do Evangelho, por causa de pessoas que se aproveitam do Evangelho para enriquecer, para se beneficiar, para manipular a gente, nós não podemos nos esquecer de que o Evangelho de Jesus continua sendo o mesmo. Ele é real, ele é vivo, ele é poderoso, e se a mão do Senhor nos guiar, nós caminharemos mesmo por vales da sombra da morte, sem temor, sem medo, porque Ele está conosco. A vida ela é muito volátil, né? Em todos os sentidos. Tudo está muito bem, até que um câncer aparece, e aí não tem mais nada bem. Tudo está muito mal, até que uma possibilidade da onde não parecia acontecer, aparece, aí fica tudo bem. Você trabalha em Botafogo, até que você recebe uma transferência para a Inglaterra. Isso é muito comum hoje. A vida é muito passageira, como diz o Salmo 90, como um breve pensamento. E se nós entrarmos nessa onda de ouvir muitas vozes, meus irmãos, vai em qualquer farmácia que você vai constatar o que eu vou falar. As muitas vozes têm levado pessoas a serem dependentes de tarja preta, dependentes de Rivotril, dependentes de antidepressivo. Meus irmãos, nós temos uma voz, e além de uma voz, que não é do pastor Gustavo. O pastor Gustavo eu quero crer assim, né? É um homem de Deus, tem sido um instrumento de Deus nessa igreja, mas existe uma voz mais poderosa do que a minha, queridos, que não é metodista, não é batista, é a voz do nosso Deus. E além dessa voz, para que não haja dúvida, Ele estende a sua mão e fala: eu quero caminhar do seu lado, me dá a chance de eu dirigir o seu carro. Você já tentou dirigir o seu carro para tantos caminhos, mas a minha mão quer te guiar. E esse é o meu convite para você no ano de 2018.
A palavra de Deus diz que quando ele viu aquele vale dos ossos secos, ele deve ter ficado desesperado. Isso aqui não tem vida, eu vim para um lugar esquisito, já estava ruim, como a lei de Murphy, né? Não há nada tão ruim que não possa ser pior, né? Tem uma lei de Murphy que diz isso, e foi o que aconteceu. Ele estava num contexto ruim, ainda para no vale dos ossos secos, Deus o levou para um lugar pior ainda, mas Deus fala: olha, você não precisa fazer nada, apenas profetize, fale da minha palavra e eu faço o resto. E aí ele vê cada osso no seu. Já imaginou no ano de 2018 o caos do mundo, você ser uma peça de um quebra-cabeça espiritual que vai influenciar na história da mudança desse planeta? Eu acredito nisso, gente. Eu acredito que Deus quer te fazer prosperar. Mas quando eu falo prosperar, queridos, nós temos pessoas muito bem sucedidas aqui nessa sala, graças a Deus por isso, onde a prosperidade financeira já não é mais tão problemática. Fazer você prosperar é fazer você enxergar que esse mundo precisa de ajuda, e que você, como um homem, como uma mulher de Deus, pode ser influente no mundo. Deus não chamou só pastores, Deus não chamou só homens que pregam, Deus chamou advogados, contadores, administradores, médicos, pessoas, profissionais liberais. Deus te chamou para mudar a história desse mundo e ser uma peça nesse quebra-cabeça de transformação, se Ele conduzir a sua vida. Que a mão do Senhor leve você. O meu medo, e ao mesmo tempo a minha esperança, é que nos nossos dias o Evangelho se tornou muito passivo. É o Evangelho da negação. Não posso isso, não posso aquilo, não bebo, não fumo, não falo palavrão, não vou roubar, não vou mentir, não, porque senão eu vou ser castigado, eu vou para o inferno. Meus irmãos, para não roubar, para não mentir, para não maldizer as pessoas, você não precisa ser cristão. Há uma regra ética que um budista, um ateu, um espírita, qualquer um precisa seguir. Em teoria ninguém deve mentir, em teoria ninguém deve roubar, em teoria cidadãos de bem, não necessariamente cristãos, precisam seguir isso. Então essa negativa, ela é boa, mas ela é geral. Agora, qual é a afirmativa do Evangelho? Qual é a atividade do Evangelho? Essa passividade, o Evangelho virou teologia, virou estudar sobre nomes bonitos da Bíblia, virou estudar sobre histórias maravilhosas da Bíblia. E eu quero terminar com essa analogia, porque eu vivi isso, eu já falei isso aqui, eu acho, uma vez na igreja. Duas coisas completamente diferentes, mas que para mim retratam a igreja. Eu morei na Europa durante muitos anos, amo arte. O que eu mais fiz na Europa foi entrar em museu. E entrava em museus maravilhosos. Eu morava em Paris, tinha o Louvre. Eu fui várias vezes no Louvre, até porque todo primeiro domingo do mês era gratuito. Eu levava meu filho lá e tinha a admirar coisas, mas queridos, coisas que foram pintadas há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, coisas de gente que já morreu. E como é que era a atitude no museu? Tinha que ser todo mundo quietinho, não podia bater foto com flash para não estourar a tinta, tudo. Você admira a obra de gente morta, você admira a arte de gente que já morreu, você admira coisa que já aconteceu e você celebra o passado. E você tem que ficar numa politesse, tem toda uma regra de conduta. Tem igrejas vivendo um evangelho assim. O evangelho de muitas vozes, o evangelho de olhar para o passado e trazer as historinhas bíblicas e celebrar um Jesus que viveu, e celebrar um Ezequiel que falou, e celebrar, e aí vem nomes, vem teologia, vem coisa que a gente nem entende direito. Mas o que esse evangelho influencia hoje, agora, quando você sair daqui e for almoçar? Tem gente celebrando atitudes de 200 anos atrás, de 300 anos atrás, e quando a gente muda a cor do carpete, dá uma confusão, porque há 300 anos atrás o carpete era vermelho, e se mudar não pode mais. Sabe, tem gente presa a um evangelho que já aconteceu. Mas tem uma outra analogia que eu faço, que eu olho para a igreja, e lembro, porque eu vivi isso 2 vezes. Eu tive o privilégio, e nós temos um pastor da nossa igreja que é médico, que trabalha com reprodução humana e também cuida disso. Hoje à noite ele vai estar falando um pouco sobre isso. Eu tive o privilégio de ter 2 filhos, e durante esses 2 momentos da minha vida eu tive o estresse de entrar numa sala de parto.
Não foi fácil não. A primeira vez que eu entrei numa sala de parto, o médico, que inclusive é pai do pastor Rodolfo, virou para mim e falou: fica tranquilo, vai dar tudo certo, você entra aí, você só não pode encostar em nada que é azul. Eu falei: tudo bem, eu nunca fui numa sala de parto, eu entro na sala de parto, tudo é azul. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E ninguém falando mal do outro, não dava tempo para o médico fazer fofoca da instrumentadora, não dava tempo para a instrumentadora fazer fofoca do anestesista, era uma coisa ali focada, eles tinham um foco, aquele estresse, aquele sangue, aquela situação acontecendo, mas no final você ouve aquele choro e você sabe, tem vida dentro dessa sala. E que uma igreja que é guiada pela mão do Senhor precisa viver é um evangelho que traz vida para nós, que tem a ver com o dia de hoje. A mão do Senhor nos leva para lugares onde fofoca não tem tempo para acontecer, onde problemas estruturais não são tão prioritários como o caos que o nosso mundo está vivendo, aonde o Evangelho e a mão do Senhor nos leva para lugares que às vezes são vales de ossos secos, e quem diz: olha, mas eu achei que ia melhorar, mas isso aqui está um deserto, está um cemitério. E naquele lugar, a mão do Senhor nos guia a dizer que haja vida nesse lugar. É você entrar num trabalho, é você entrar no teu escritório amanhã, e aquele caos de desânimo, as pessoas que um fala mal do outro, sabe, ser amigo de crente, às vezes é mais fácil, todo mundo está aqui cheirosinho, pelo menos eu espero ter cheirosinho, arrumadinho e tal, porque eu fui pastor na França, nem sempre era o caso lá, irmão, eu chegava lá, não tinha tanto cheirosinho lá, mas aqui, né, o pessoal vem, se arruma, vai pra aí, é bom. Agora você chega no teu trabalho amanhã, e você sabe que aquela pessoa está traindo mulher, está traindo marido, está fazendo uma confusão para te dar uma rasteira, e está querendo te jogar, te derrubar do tapete, te pegar a tua posição na tua empresa, e fazer algo que não é agradável. É naquele ambiente ali de vale de ossos secos, que se a mão do Senhor te guiar, as pessoas vão olhar para você e falar: cara, eu não sei o que você tem, mas há algo na sua vida que me constrange, e que me faz querer melhorar. Isso é ser cristão, é ativo, é atividade, é sair da passividade de um museu de histórias que aconteceram há 2000 anos atrás e vir para uma atividade de uma história que muda a nossa vida hoje, no dia 26 de novembro de 2017. E amanhã. E amar uma pessoa que fala mal de crente, amar uma pessoa que é contra os seus princípios, e olhar para essa pessoa e falar: eu quero caminhar com você. E a mão do Senhor te levar a lugares que vão produzir vida. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É no seu emprego, é onde você estiver, deixar a mão do Senhor te guiar. Isso, sabe, queridos, onde há crise para uns, há oportunidade para outros. Tem muita gente muito feliz com a crise que nós estamos vivendo. E isso não é só numa escala macro, não. Eu vou dar um exemplo no micro. Eu desci a serra de Teresópolis na volta do feriado, tive um feriado gostoso lá, e na volta da serra, o que a gente encontra normalmente? Volta de feriado na estrada, você encontra o quê? Engarrafamento. Mas tem níveis de engarrafamento, né? Tem um engarrafamentinho, tem um engarrafamento médio, tem um engarrafamento grande, e tem o pior sinal que você pode ver quando você vê o engarrafamento, que é o quê? Vendedor de biscoito Globo. Se tiver engarrafado, mas não tiver vendedor, esse engarrafamento vai passar. Agora, se tiver engarrafado e vem aqui com a pipoquinha cor de rosa, meu amigo, liga o ar-condicionado, fica tranquilo, porque vai demorar, não é verdade? Aí eu vi uns 10 vendedores e falei: já era. Mas, meus irmãos, o que era um caos para mim era fonte de renda para ele. Aquela pessoa ali só sobrevive, só ganha uma rendinha extra, porque o caos se instaurou na linha vermelha, na Avenida Brasil. E aquele biscoito Globo só é vendido no meio do caos, ou na praia, né? Na verdade, você não vai para o Extra, para o Pão de Açúcar, Zona Sul, pega um biscoito Globo na prateleira. Eu nem vi, nem vende. Zona Sul tem? Aí nem sabia, tempos modernos. Agora, no engarrafamento você compra 1 por 3, você 4 por 5, né? Assim, mais ou menos. Você ainda negocia ali, porque está tudo parado mesmo, você ainda consegue negociar com o vendedor. O que é crise para alguns é possibilidade para outros. E nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nesse tempo de incerteza, se a mão do Senhor guiar a sua vida, mesmo que você pare em vales de ossos secos, esses vales podem voltar a viver. Amém? Eu quero orar por você. Nós estamos encerrando esse culto e nós cremos no poder da oração. Mais uma vez eu digo, não é porque pessoas se aproveitam da oração,
pessoas se aproveitam das ofertas, que nós não devemos orar, não devemos tirar nossas ofertas. Não é porque pessoas mal intencionadas estão em toda parte, em todos os níveis sociais e políticos, e enfim, tem médico mal intencionado, tem engenheiro mal intencionado, tem pastor mal intencionado, tem empresário mal intencionado, tem empregada doméstica mal intencionada. Em todas as áreas tem corrupção, mas nós não podemos invalidar o poder de Deus, porque as coisas estão sendo feitas de forma errada. E há poder de Deus nessa igreja. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor tem o maior desejo de todos, de pegar a tua vida e dar uma jogada de mestre no xadrez, que você não entende, mas que ela já enxergou 21 jogadas lá na frente, e que lá na frente você vai olhar para trás e falar: só Deus podia ter feito essa orquestração maravilhosa da minha vida. Eu quero convidar você a orar. Se há algo no seu coração que precisa mudar, ou se há circunstâncias na sua vida que precisam caminhar no ano de 2018, e você já tentou de tudo, já fez, já aconteceu, já vendeu, já comprou, já pediu ajuda, já fez o que tinha de fazer, a minha sugestão para você é: deixa Deus guiar a sua vida com as mãos poderosas dele. Deixa Deus pegar a sua mão. Pastor, eu tenho medo, porque se ele me levar para um vale de ossos secos aí, igual você falou, está na Bíblia, se ele te levar para lá, se for Deus que te levar para lá, no final dessa história vai ter vida, no final dessa história vai ter alegria, porque é o que nós acabamos de ler. Eu quero convidar você, você dona de casa, você aposentado, você empresário, você empregado, a colocar suas mãos sob a mão de Deus, não sob a mão da igreja, não sob a mão da igreja metodista, que é boa, é uma boa igreja. Eu amo essa igreja, irmãos, amo as regras da nossa igreja. Olha agora, porque às vezes você pode estar pensando assim: eu vou terminar com essa história que aconteceu agora, semana passada. Às vezes você pode estar pensando: para o pastor é fácil falar isso, ele lê a Bíblia, ele está aí, é todo dia, é mais rápido, né? Deus fala mais rápido com ele. Mas irmãos, pastores estão sujeitos a não ouvirem a voz de Deus. Na semana passada, o pastor teve um problema. O problema não foi um problema moral, foi um problema muito grave, mas para mim foi grave espiritualmente. Por que? Por isso, porque ele desrespeitou uma série de regras boas da nossa igreja, com o argumento de que, Deus me falou. Eu falei: mas Deus não é Deus de confusão? Como é que Deus te falou, cara, para sair fazendo tudo errado? Eu nunca vi Deus fazer, mas como é que você vai ter argumento? Deus te falou? Quem sou eu? Mas é que não. E agora está pagando sérias consequências por uma atitude errada. Isso acontece com pastores, isso acontece com pessoas que são convertidas há 20 anos, isso acontece com pessoas que acabaram de se converter, mas o oposto é verdadeiro. Se a mão do Senhor te guiar, se a mão do Senhor for sobre a tua vida, vales de ossos secos vão se tornar férteis e você vai ver vida naquele lugar. Você vai falar: rapaz, como é que pode? Que motivação é essa no meu trabalho que nunca aconteceu? A mão do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar? Se você quiser vir no altar nessa manhã, colocar a sua casa, colocar dificuldades, colocar a sua empresa, colocar questões, não necessariamente dificuldades, mas olha, eu tenho isso aqui ano que vem, eu não sei como lidar. Está na hora da gente começar a olhar e deixar a mão do Senhor nos guiar.